É a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5. E nós vamos ler, já foi lido do versículo 14 ao versículo 21, e nós vamos ler o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse privilégio e pela a tua, Senhor, maravilhosa palavra que vamos agora meditar. Que o teu Santo Espírito dirija os nossos corações, possamos estar atentos a ouvir a tua voz e guardá-las e colocarmos em prática em nossas vidas. Seja feita a tua vontade e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse é um texto muito conhecido, nós já tivemos alguns estudos aqui completos, e sempre, em algumas pregações, a gente vê os pregadores, até muitas vezes eu tenho compartilhado, a gente tem citado esse versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo. Então, lendo esse versículo essa semana, um desafio, Deus me ensinou. Eu tenho pedido de Deus, em estudo ou em alguma pregação, que a palavra, primeiramente, seja para mim. E se realmente eu tenho compreendido. Porque se você não tiver compreensão, você não pode expor a palavra de Deus. Então, graças a Deus, eu já citei esse versículo várias vezes, mas eu parei para meditar, parei para sentar e abrir a Bíblia em vários textos e você poder verificar. E uma coisa que Deus tem me mostrado e assim, simples, se alguém está em Cristo. Eu me perguntei essa semana, o versículo diz se alguém está na igreja, se alguém está numa religião, se alguém está no mundo. Porque nós estamos vivendo em uma época muito preocupante. É que tem crescido o número de amigos do Evangelho. Pessoas que se sentem bem em assistir culto, em cantar corinhos, cantar hinos. E a vida vai passando e ele está se sentindo que vai para a eternidade estar com Deus. Mas sabe, nós precisamos, sinceridade, compreender. Jesus disse para os discípulos, aquelas pessoas que estavam seguindo, conheciam o Velho Testamento, conheciam os oráculos de Deus, mas Jesus disse: olha, vós errais, não compreendendo as Escrituras. E em outra coisa, os próprios discípulos eram endurecidos de compreender os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesse versículo, nós encontramos o nome mais precioso da Bíblia: Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, aqui a Bíblia já está mostrando o Salvador do mundo.
Sem Jesus não tem salvação. Você pode procurar na sua Bíblia, você não vai encontrar. E eu fui ler um versículo que a gente também cita muito, mas a gente precisa parar para a gente pensar. A Bíblia diz que porquanto há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E dá o nome: Jesus Cristo, o homem. Em outra passagem, encontrei: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, eu fui abençoado porque tantos versículos entrou na minha mente. Quando a gente reconhece que Jesus é o Salvador, as pessoas conhecem o Salvador somente pelo nome. Cristo Jesus, ele é o Salvador. Mas não conhece ele a realidade bíblica. Por que Jesus é o Salvador do mundo? Por que Jesus Cristo foi crucificado? Eu e a minha esposa, nós estamos com bastante dificuldades no Ministério ANSI, porque existe uma hora dentro do ministério chamada devocional. E a maioria das pessoas que dão o devocional não conhece o Evangelho. Eu pergunto das pessoas, o que é Evangelho? A coisa que eu mais escuto: boas novas. Aí eu pergunto capítulo e versículo da Bíblia, não sabe. E se nós entendêssemos o que é o Evangelho, esta igreja, como várias igrejas, estava cheias de pessoas para ouvir a mensagem de Deus. O Evangelho, o Paulo ainda lembra a igreja de Corinto: venho vos lembrar o que eu recebi, eu vou lembrar vocês. O que é Evangelho? 1 Coríntios 15, 3 e 4 deveria ser a recitação de todo crente. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isso que é o Evangelho. Então, se alguém está em Cristo, ele é... Por que Cristo? Porque ele é o Salvador. Porque ele é quem foi designado por Deus para ser o Cordeiro do mundo, que tira o pecado do mundo. Eu estava lendo em casa, achei uma coisa interessante. Um grande escritor, comentarista da Bíblia, ele disse: a cruz é feita com 2 pedaços de madeira, 2 vigas, que quando você cruza, uma vai para horizontal e a outra vai para vertical. E na horizontal é a extensão, quanto que Deus amou o mundo. E ele diz que na vertical é o tamanho da santidade de Deus. E a Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado em um madeiro. E ele deu uma ilustração muito interessante sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, nós lemos aqui em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele deu uma ilustração dele vendo o Calvário, a cruz, como sendo a ira de Deus com todo o pecado da humanidade sendo derramado em cima do seu Filho,
e você aqui na terra não pegando nenhum respingo. A Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E nós lemos muitas vezes aqui, né, no livro de Isaías, que agradou Jeová moer Jesus. Quando ele está no Calvário, recebendo todo o pecado da humanidade, ele está recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Então, nós estamos com uma figura de que a crucificação é algo simples. E as pessoas na época diziam: desce, se tu és o Filho de Deus. E se ele desce, estava toda a humanidade no inferno. Porque ele é Deus. Então, irmãos, nós estamos precisando, com todo o coração, conhecer o Salvador Jesus Cristo. A sua pessoa, quem ele é, Deus. Imagine, irmão, se você acredita que Deus é o Criador dos céus e da terra, que fez tudo, Criador de tudo, é um Deus santo, verdadeiro, cheio de poder, como é que ele pode se fazer homem e habitar entre nós? Tinha algo assim que o que Deus viu na humanidade para se fazer humano? Aí que você vai entender João 3,16. E é através, se alguém está em Cristo, porque ele é o Salvador, o Cristo que foi crucificado, ressuscitado. A prova é tão maravilhosa de que Jesus é o Salvador, é que Deus não deixou ele morto na sepultura. Ele se apresentou vivo aos seus. E os seus o viram ser elevado aos céus. E Deus é ainda tão maravilhoso que ainda o seu Filho ainda está hoje à direita de Deus, vivendo, intercedendo por nós. Então, o Cristo, o crucificado, o Cordeiro de Deus, é a única maneira que Deus encontrou de me conceder perdão. Por isso, irmãos, a Bíblia diz: de Deus o homem não zomba. Porque o perdão dos nossos pecados, do meu pecado, foi um preço muito alto. Então nós precisamos entender, você olhar para dentro de você: eu estou em Cristo? Eu conheço Ele como Salvador? Eu sei o que Ele realizou? Eu sei o custo que foi, a maneira como Ele foi até o Calvário? Irmãos, quando Ele está no jardim, Ele está orando em agonia. Mas essa agonia não é algo humano, não. Você imagine, a gente não tem essa imagem, nós somos finitos. Jesus deu a sua alma como oferta pelo pecado. Ele foi separado de Deus, pagou. Ninguém sofreu a segunda morte até hoje. Então você vai entender que se alguém está em Cristo, não é numa religião, não é sentado no banco de uma igreja. Se alguém está em Cristo, ele tem a verdadeira salvação. Porque você vai ver que esse versículo ele é interessante. E assim, se alguém está em Cristo, que é o Salvador, é nova criatura. O homem não consegue ser uma nova criação de si próprio. Tanto que Nicodemos, Senhor, será que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo?
E, irmãos, nós estamos vivendo numa época em que a salvação é algo banal. A pessoa diz que é salvo por Jesus, diz que é salvo, é nova criatura e vivendo debaixo do pecado. Vivendo em desobediência. E tanto que nos nossos dias, o pecado mudou de nome. Não tem nada a ver. Você vai falar para uma pessoa, não, meu, nada a ver, isso é do teu tempo. Por Deus não mudar. Se nós estivéssemos vivendo na época da igreja primitiva, porque uma mentira, um casal morreu, não tinha igreja hoje não, está vazia. Então nós precisamos olhar aos olhos da Bíblia. Existe um Salvador, o nome dele é Jesus, mas eu preciso receber a salvação. E a salvação, segundo a Bíblia, aqui nesse versículo, é uma nova criação. E como é que é feita uma nova criação? Esse que é o processo que Deus fez. A nova criação vem João 1, 11 e 12. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todo quando receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E olhar para o Calvário sem fé é inferno. Por isso que nós estamos vivendo eu vi uma pessoa dizendo assim, esses crentes que andam por aí são poucos, a minha igreja tem 4.000 membros. Eu vi o pastor falando, minha igreja tem 4.000 membros, não tem aonde caber, eu faço 2 cultos agora. Mas ele não olha que o firme fundamento de Deus, ele permanece. Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Uma igreja somente verdadeira, que é a igreja de Jesus, vai para o céu. E eu tenho tido alguns problemas. Irmão, o senhor é da igreja Hebron? Não, o senhor sou missionário. De onde é que é? Eu digo, olha, eu sou membro da igreja de Jesus Cristo. Eu me congrego na igreja Hebron. Porque eu vou por aí, não, eu sou batista, eu sou Assembleia de Deus, eu sou pentecostal. Eu digo, mas eu não encontro essa igreja na Bíblia. Então, a convicção de que eu tenho que ter na minha vida é que eu sou uma nova criatura. E uma nova criatura só pode vir pelo poder de Deus tendo um novo nascimento. E sem novo nascimento, ninguém vai ver Deus. E ninguém vai entrar no reino dos céus. E eu estava essa semana brincando com os irmãos lá, alguns irmãos do meu trabalho. Eu disse, rapaz, o céu é um lugar tão maravilhoso. Eu disse, maravilha, mas ninguém quer ir. Porque Deus, na realidade, não salvou ninguém para ir para o céu. Foi para servir um Deus vivo e verdadeiro. Mas quando você reconhece ou conhece o Salvador e recebe o presente da salvação, você é uma nova criatura, porque o Espírito Santo sela aqueles que pertencem a Deus. É o selo de Deus. O irmão, o melhor carimbo que eu conheço. Não sai. Não quebra. Com o tempo não apaga. É o Espírito Santo. E em mim, pela graça de Deus, eu recebi esse carinho. Satanás pode fazer o que ele quiser. Mas Jesus é o meu Salvador. E eu recebi o presente dele. Porque, irmãos, quando a gente é uma nova criatura de Deus, isso é que torna saber se você é crente ou não. Porque eu tenho dito para as pessoas, irmãos, por favor, crente, Satanás também é crente. Os demônios também é crente, todo mundo é crente. Na igreja existe os crentes, os convencidos e os convertidos. Então,
O que me prova eu ser uma nova criatura é a nova direção que está tendo a minha vida. Você não pode dizer que é filho de Deus e anda nas trevas. Você não pode dizer que é filho de Deus vivendo na prática do pecado. E o que é mais triste é que os de fora não me reconhecem como um filho de Deus. Hoje em dia se criou um hábito, eu sou evangélico. O cara está no mundo fazendo o que não presta, até no nosso país. As pessoas, eu vi ontem, eu estava assistindo em casa ontem, tinha acabado de terminar um jogo de futebol, o cara disse, graças a Deus, que o Deus fez eu pegar 2 pênaltis. Aí eu olhei, isso foi no intervalo de jogo, no segundo tempo o cara é expulso do jogo. Onde foi o testemunho de Deus? Então, irmãos, uma nova direção molda a vida cristã. E as pessoas estão vivendo, olhando. Por isso que Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo, nós somos o sal da terra, mas sem direção, vão para onde, irmão? Nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, não é o pastor, é Jesus. E a direção que nós temos hoje em dia por incrível que pareça, os crentes estão indo na direção do mundo, as novidades. As coisas que mais desagradam a Deus, os crentes continuam fazendo. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Então nós temos que ter direção. O que dirige a sua vida? Eu disse para uma irmã, dando um treinamento, irmã, é muito fácil citar o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas se tu não lê, como é que vai ser lâmpada? E se você lê e não coloca em prática, como é que vai ser lâmpada? Como é que a Bíblia vai ser a minha bússola se ela não tem poder na minha vida? O crente virou agora leitura de versículos. Hoje eu não li os meus versículos. É quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Você vai ser um exemplo maior do que Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E os discípulos não conheciam essa comida. Então, eu tenho um Salvador, a salvação me dá nova criação, nova direção. Irmãos, é a coisa mais interessante que Deus deixa para o final. Eu não vou mais para o inferno. Eu tenho um novo destino agora. Irmãos, eu tenho para mim que o maior presente que aquele ladrão recebeu na cruz, morrendo. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em verdade te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Irmão, você já imaginou você contemplar? Você vai estar na cidade santa de Deus e contemplar a presença desse Deus tão maravilhoso. Pode vir tribulação, pode vir angústia. Céu, como é lindo. Quando eu olho para esse versículo, Senhor, muito obrigado, porque a minha vida mudou completamente. Quando eu dou o meu testemunho, eu digo, minha vida se resume em 2 coisas. Antes de conhecer Jesus, que não me interessa, e depois. Porque depois que eu conheci Jesus, a minha vida se transformou. Então, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós temos o Salvador, a salvação. Irmãos, é coisa que a gente tem que buscar. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo fizeram novas. A gente tem que precisar, irmãos, da santificação. E eu não entendia
esse versículo, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, no livro de Hebreus. E se você for ler o livro de Efésios, a Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Então, seguir Jesus e a santificação, você vai ver Deus. E como é que está a nossa santificação? A gente olha, eu tenho comentado com o irmão Heraldo, eu tenho me preocupado, não só aqui, como em vários lugares que eu tenho ido, a ausência do povo de Deus nos trabalhos dele. A justificativa que a gente encontra para não estar na presença de Deus. A santificação, irmãos, é algo pessoal. Você pode mentir para todo mundo, menos para Deus. É só ler o Salmo que todo mundo gosta de cantar, tem até uma música. Tu me sondas e me conheces. Sabe o meu deitar, o meu levantar, o que eu faço. Antes a palavra me chega a boca, tu sabe o que eu vou dizer. Irmão, mas Deus sabe de todas as coisas mesmo. Não pensa que Ele... Então eu tenho dito que nem todos nós estamos em degraus para a eternidade. Nem todos nós estamos no mesmo patamar. E eu sempre lembro dessa exortação logo que eu me converti. Cada dia é um degrau a mais na minha subida aos céus. E a santificação, irmãos, é uma coisa que a gente pode... Não tem como fazer aquela coisa de esconder. A santificação é o desejo de Deus de cada um dos seus filhos. É o desejo de Deus a nossa santificação. Apesar de estar nesse corpo ainda corrompido, quanto que nós estamos entristecendo o Espírito de Deus. Eu ia falar para o Ronaldo, mas não deu tempo hoje. A gente anuncia todo domingo aqui, de manhã. Domingo à noite é culto evangelístico. E nós não trazemos visitante. Nós saímos daqui... se você quer conhecer Deus, vá domingo à noite na minha igreja. Mas você mesmo não fala de Jesus de segunda, terça, quarta, quinta, seja o teu dia a dia. Então, a santificação é algo muito pessoal e é um processo que você vai galgando cada dia. É uma coisa que é vista e conhecida. Irmãos, eu olho a morte de Estevão, primeiro mártir da igreja. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus, mas você viu Jesus em pé. E a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como de anjo. O homem morrendo com cada pedra em cima dele. Mas interessante que ele contemplou Jesus e não amaldiçoou que estava jogando pedra em cima dele. O progresso nosso na santificação é preciso ser conhecido dos de fora. Porque, irmãos, eu tenho escutado tanta coisa triste de pessoas que se dizem filhos de Deus, que você olha e não vê nada de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa igreja com toda a ousadia e dizer: olha, Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Alguém olhando para você, olha como um santo de Deus, um santificado. Irmãos, e o que é mais interessante é que nós vamos receber a santificação com a transformação desse corpo. Quando o mortal for revestido do imortal. A primeira coisa que me alegra,
uma das coisas que me alegra, não é só uma, muitas coisas, é que no céu eu não vou ter nada de lembrança dessa vida mundana. Pecado não entra no céu. Tristeza também não. Que a alegria, irmãos, é você estar na presença de Deus 3 vezes santo. O livro de Apocalipse dá um quadro pequeno do que vai ser. O cordeiro vai ser a lâmpada. Não tem sol. E sabe, irmãos, o versículo 18, o Paulo diz que, ora, tudo provém de Deus. Que maravilha, irmãos, ter o Senhor como nosso guia. Quantas vezes você acorda pela manhã e diz, Senhor, hoje é mais um dia. Dirige para onde eu vou. Diz o que eu tenho que dizer. O que eu tenho que fazer, Senhor? Você vai ver que você vai, quando você cantar aquele hino, as tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, que sempre seja assim. Sempre seja assim. Porque tudo provém dele. Às vezes a gente está em casa assim doente, passando mal. Às vezes eu me sinto, Senhor, é chegada a hora. Mas se não for, eu estava sentado ali com a minha esposa, sentindo meio ruim. Eu falei, Senhor, é para me pregar? É para me falar do teu amor, da tua graça? Me dá a alegria de eu poder cantar e dizer, tu és o meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me para as águas de descanso. Ah, irmãos, como é maravilhoso ser guiado por Deus. Então nós vamos mudar a nossa atitude quando a gente saber quem é o Salvador, a salvação, a santificação e o Senhor dirigindo tudo. Tudo provém dele. Irmão, você vai deixar essa vida que a gente tem de ser murmurador. Tudo a gente às vezes murmura. Eu estava hoje, o meu irmão me ligou ontem. Disse, irmão, aqui em São Paulo tá 13 graus, tá frio. Eu tô aqui dirigindo com um casaco. Ele disse, aqui nós estamos começando as brisas do inferno, tanto quente que a gente bebe água e não para de beber. Mas sabe o que é bom? Ele disse, o que é? É que essa terra aqui, ela é maravilhosa. Manaus é quente, mas é maravilhoso. Ele disse, por que tu diz que é maravilhoso? Rapaz, tem tudo que é bom que tem aqui. Ele disse, não, mas é quente. Mas a quentura faz parte. Você come um peixe assado, aí eu brincando com meu irmão. Ele disse, mano, eu acho que eu não consigo mais viver em Manaus. Ele disse, mas irmãos, o que me deixa feliz, mano, é que para onde eu vou é um lugar maravilhoso. Ele disse, tu vai viajar? Eu estou indo, viajando já. Ele disse, onde tu vai? Eu disse, para o céu. Hoje é mais um dia que eu vou, já estou a caminho de lá. Lá vem tu com esse negócio de igreja. Não, igreja não, eu vou para o céu. Agora tu não queres ir? Aí desligou o telefone, mas a gente tem outra oportunidade de pregar para ele de novo. Eu queria terminar esse culto. Eu pedi para o meu amigo ali. Eu quero que vocês cantem esse hino com uma forma de oração. Nós vamos cantar esse hino. É o 222. E que Deus possa nos abençoar nesta noite. Eu sempre medito nessas estrofes antes da gente cantar. Manso e suave Jesus convidando. Chama por ti e por mim. Eis que ele
porta te espera velando. Ele vela por ti e por mim. Ronaldo, por favor. Ronaldo, pode cantar aqui? E encerra com oração, por favor. Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta te charavelando, lá por ti e por mim. Vem já, alma cansada, manso e suave, Jesus convidando, ama, ó pecador, vem, pois que esperamos Jesus convidando, convida a ti, sim, a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, alma cansada, manso e suave, Jesus convidando a correr. Rapidinho. A última estrofe diz assim: ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. E o coro diz: vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Quando o Edivaldo estava pregando aquele texto que Jesus diz que, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chamando todos, não todo mundo, mas todos que estão cansados e sobrecarregados. São essas pessoas que ele está convidando. Porque tem muitas pessoas que não estão cansadas e não se sentem sobrecarregadas. Estão vivendo segundo o mundo está dizendo aí. Mas o hino está dizendo para você, o próprio Senhor Jesus te convidando, te chamando. A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, não é amanhã, não. Hoje. Ele não está convidando para amanhã, não. Está convidando é hoje. Muitas pessoas gostam de procrastinar. E como muita gente diz que o inferno está pavimentado pela procrastinação. Muitas pessoas deixaram para vir. Muitas pessoas pensam que vão deixar para vir a Jesus quando elas bem querem. Mas não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Considere-se privilegiado de ouvir a palavra de Deus mais uma vez nesta noite. Por aquele que ele se fez pecado no teu lugar,
e para que você recebesse a sua justiça, mas você continua rejeitando quando sai daqui sem mesmo acatar esse convite do Salvador. Vamos inclinar nossas cabeças. Que você possa mesmo ter meditado em tudo que o nosso amado irmão Edivaldo falou. Não deixe que você se torne um igrejado, um amigo da igreja apenas, mas que você possa, o mais rápido possível, conhecer a Jesus, o Salvador. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te agradecemos porque tu não conhecias, Senhor Jesus, pecado, mas tu foste feito em nosso lugar para que nós recebêssemos a tua justiça, para que fosse imputado sobre nós a tua justiça. E nós te agradecemos porque tu deixaste lá na glória, porque tu te importaste com cada um de nós, vis pecadores. E nós queremos te agradecer por esse amor tão maravilhoso. Queremos entregar a cada um aqui nesta noite. Tu sabes, Senhor, aqueles que estão vindo várias vezes, continuam vindo. Tu sabes quantas vezes essas pessoas já ouviram a tua palavra. Que privilégio, Senhor. Mas será que vão ter ainda essa oportunidade de ouvir no próximo domingo a tua palavra? Nós entregamos cada um aqui em tuas mãos e faz a tua vontade. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de todo aquele que ainda não te conhece como Salvador, aquele que ainda não está em Cristo, apenas está frequentando uma igreja. Faz a tua vontade, se for do teu querer nesta noite. No nome de Jesus. Amém.